Programatividade, chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, 26 de novembro de 2025. A gente, 26 de novembro, olha só, estamos na quarta-feira, ou seja, semana que vem, estamos no mês de dezembro, o mês do espírito natalino, né, da esperança, né, de um ano novo, de um Natal maravilhoso, um Natal que se possa, nesse momento, se fazer uma reflexão, olhar o retrovisor, né, do ano, né, do que se passou, o que é que fizemos, né, nossos gestos, atitudes, expectativas para um ano novo, né, um ano de eleições, um ano de um país conturbado, né, nós vivemos, o país está sangrando, né, totalmente polarizado, está muito ruim, né, o povo está sofrendo bastante, está muito triste, muito infeliz, né, e autoridades se extrapolando os seus poderes, então não se sabe mais quem é que manda, quem é que está nesse quadrado, quem é que está naquele quadrado, qual é que é o seu quadrado, eu giro aqui dentro, não, está todo mundo, ou alguns fazendo o que uns poderiam fazer e uns fazem tudo o que bem entenderem. É assim que está funcionando o país. Constituição não existe nesse momento. Ela, pelo menos, não é preservada, não é respeitada, né? Carta Constitucional. Enfim, estamos vivendo, assim, realmente muitas dificuldades nesse campo, né, de tudo aquilo que é saudável, direito, né, no nosso país. O que o cidadão, qual é o seu direito de opinar, de ter a sua liberdade de expressão, do ir e vir, né? Então, hoje, o judiciário impõe muito, né, à nação e o povo está perplexo com isso aí. E esperando que autoridades, pelo menos, se manifestem, como os militares. Os militares deveriam, por tudo que eles custam para a nação e pelo que eles representam para a nação, eles deveriam fazer uma manifestação. O comandante do Exército, enfim, as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutico, porque cabe a eles são os escudeiros do povo, né? Eles tinham que dizer alguma coisa. Olha, estamos vivendo um tempo assim, um tempo passado, não podemos ir até aqui, o nosso espaço é esse aqui. Nós já tivemos aqui regime de exceção, né? Quantos anos? Né? Ditadura. E um tempo que eu vou dizer que tínhamos um ordenamento que não temos hoje. Tem gente que, claro, a tortura, o crime, isso está fora. Mas era um momento que não se tinha corrupção, e tínhamos muitos direitos preservados naquele período. Não estou dizendo que regime de exceção é bom para a nação, não, para a pátria, absolutamente. Mas, às vezes, temos que tomar medidas drásticas para corrigir o leme, né? Onde é que estamos chegando? Onde é que nós vamos? Naquela ocasião, tínhamos razões. E hoje, eu diria que temos razões, pelo menos para uma manifestação das autoridades militares. Muito bem, vamos adiante. Nilton Calil, conosco, advogado, chefe de cozinha, sabe tudo de gastronomia. E Sérgio Borja, nosso advogado, professor, escritor, estamos aqui. O Sérgio Borja fica um pouco fora da nosso pequeno comentário de futebol, mas o Nilton Calil, que é colorado, ontem deve ter sofrido bastante, aliás, na segunda-feira, quando o Internacional não se deu bem com o Santos aqui no Beira-Rio, tinha a convicção, diríamos assim, o torcedor colorado, que passariam pelo Santos, venceriam o Santos, faturariam 3 pontos, o que não aconteceu. O Internacional impressionou no início, mas jogou muito bem e tal, mas depois declinou. O Internacional sofre de uma situação muito complexa no futebol, que é preparo físico, né? Que é capacidade física, porque são 90 minutos, mais os acréscimos, etc. e tal, 15 minutos de recreio entre um tempo e outro, isso aí às vezes não recupera um atleta, absolutamente. Então, muito difícil também nesse quesito internacional da sua preparação física. Nilton Calil, o Internacional ainda então continua beirando a zona de rebaixamento, eu diria até que tem esse compromisso na sexta-feira com o Vasco lá no Rio de Janeiro. O Vasco também está numa situação muito complexa, vem perdendo muitos jogos e está na faixa de 41, 42 pontos, uma coisa assim, mas perdendo diversas partidas. Vai jogar em seu reduto e é uma tarefa muito difícil para o Internacional.
O Internacional tem volta de alguns atletas, o próprio goleiro Rocher, que voltou já contra o Santos. Enfim, é uma expectativa, mas vai jogar fora e o Internacional jogando fora também não tem tido desempenho satisfatório. Como não vem, todo campeonato. O Internacional ganhou esse ano, foi o Campeonato Gaúcho e ponto. Na largada dizia que ia ganhar Libertadores, o Gauchão, a Copa do Brasil, etc. e tal. E até agora não passou do Gauchão. Nilton Calil. O Internacional está se avizinhando numa tragédia quase, né? Há 6 jogos, o Internacional dos últimos 6 jogos ganhou perdão da palavra, com as calças na mão, né, do Ceará, e empatou os outros, além de ter perdido. O Vasco não tem uma campanha muito mais brilhante que a do Internacional. Nos últimos 5 jogos ele não ganhou também, né? A diferença deles é de 1 ponto, né? E quem ganhar essa partida, se algum deles ganhar, praticamente resolve o seu problema com relação ao rebaixamento. O Internacional é uma incógnita. O Internacional vem, ao contrário do co-irmão do Grêmio, o Internacional vem fazendo acontecendo com o Internacional exatamente ao contrário. Tem brilhantes atuações no primeiro tempo e um declínio. Se esvai no segundo tempo de uma maneira incrível. E pior, perde cada gol, cada quantidade de golos na primeira etapa, que avizinha o que vai acontecer, avizinhando o que vai acontecer no segundo tempo. E tem acontecido isso, o Internacional cede sempre, tem saído na frente nesses últimos 3 jogos e acaba cedendo empate, perdendo a partida. É uma coisa inacreditável, mas é uma estabilidade absurda numa equipe que os jogadores todos são bem remunerados. O problema é que a gente compara muitas vezes a remuneração, mas a gente não consegue entender como atletas desse nível não conseguem se organizar para efeito de ter alguma boa atuação, né? Tem problemas internos, o problema administrativo do Inter é inacreditável, essa gestão aí de 6 anos praticamente. O presidente está há 9 anos lá dentro do Internacional e é descompromisso com descompromisso. Ninguém sabe o que acontece lá dentro. A oposição no conselho, os antigos colorados, ainda os que restam lá, vários conhecidos nossos, inclusive dessa bancada, né, ficam impotentes com relação à atividade interna do clube, né? O Internacional se apequenou nos últimos 5 anos, nenhum projeto, a não ser um projeto de terceiro, que foi gerido durante vários anos do Gigantinho. O Internacional não consegue levar adiante nenhuma atividade corporativa no clube. O Parque Gigante não se sabe o que ele representa no Internacional com seus sócios, com a sua atividade, que é um espaço maravilhoso e rentável, possivelmente, ao clube. Não tem nenhuma atividade, a não ser o futebol, e nós, colorados, conseguimos ver o futebol feminino, o departamento feminino, decair de uma maneira absurda. As categorias de base que o Internacional teve nos últimos até 4, 5 anos, praticamente, ganhou o campeonato, o torneio juvenil, não é mais juvenil, aquele Sub-17. Sub-18, ganhou o Sub-17. Hoje não caiu esse ano no Sub-17 porque não tem rebaixamento. E o Sub-20 caiu, né? É uma coisa inacreditável. Nós, colorados, não conseguimos, nós, principalmente os que estão de fora do clube, não conseguimos entender qual é a dinâmica num clube que tem uma torcida no estado, que seja 5 milhões de pessoas, 3 milhões, 2 milhões. Nós estamos falando de gente que quer ter uma resposta positiva de quem tem compromisso de levar adiante uma paixão como um clube da natureza do Internacional. Eu estou impressionado. O time de futebol tem que representar, pelo menos com qualidade, aquilo que ele demonstra no meio da sociedade, e ao contrário do que está acontecendo no Inter. Esse ano é uma tragédia. O Internacional tem esses 2 compromissos fora, né?
difíceis, diria, por ser fora. Sim. São Paulo. Vasco e São Paulo. E o próprio Botafogo. O Vasco e São Paulo. Hein? O Vasco e São O Paulo. Vasco e o São Paulo. O Vasco sexta e depois e depois a última partida é com o Bragantino, que não é a flor que se cheire também. E aqui no né? Gigante, não. E chegar aqui no desespero de ter que ganhar essa Exatamente, partida é um problema. Ganhar é complicado. É então complicado. tem que resolver isso aí Lá fora. lá fora. Lá fora, que também é uma parada indigesta. Né? O São Paulo está lutando para garantir a Libertadores para si, e o Vasco está lutando para sair fora da nhaca, que está igual ao Internacional, com diferença de 1 ponto dos dois. Libertadores da América será disputada no próximo sábado, entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, fora, né? Aqui na América do Sul, evidentemente, mas fora, na Colômbia, né? Em Lima. Peru Lima, exatamente, uma sede neutra para o cotejo, é uma partida só, onde se decide, então, a Libertadores da América, o maior torneio, né, continental, né, que nós temos aí, que leva depois para o Campeonato Mundial. O Grêmio ontem passou, depois de estar perdendo de virada, né, ganhou do Palmeiras, que estava descaracterizado, mas o Palmeiras descaracterizado é um senhor de elenco, porque uma das equipes mais caras do Brasil é o próprio Palmeiras e o próprio Flamengo. Mas o Grêmio, então, de virada, jogando bem direitinho. No segundo tempo, né? Segundo tempo, especialmente, tomou um totó, tanto que saiu perdendo, né, para o Palmeiras, e depois chegou até as 3-1 e no final cedeu mais um gol, 3-2, que eu acho que aquele gol poderia ser impedimento, mas enfim, não foi, ganhou, que vale os 3 pontos, e o Grêmio está aí, então, fora de risco de rebaixamento, né, mas até pensando em Sul-Americana, e aí um sonho lá em Marte é de pegar uma repescagem na Libertadores 2026. É possível matematicamente, mas creio eu que é muito difícil, sem dúvida nenhuma. Então, esse é o quadro, mais ou menos, da dupla Grenal para esse fechamento de ano, né, de calendário de 2025. Vamos ver o que acontece. Tá, Sérgio Borges? O senhor que é colorado, que eu sei, mas só escuta, né? Não, mas eu dou graças a Deus, sabe, de ser um colorado assim... Ainda tá hora, né? Light, né? No light, porque eu não sofro, né? Não estou sofrendo tanto, só fico apavorado com a decadência, sabe? Impressionante. Do princípio de concorrência, do princípio olímpico de se vencer, né? Porque existe um princípio olímpico de disputa, sabe? Os melhores das batatas, né? Os melhores, né? E se a sociedade está perdendo a disputa e se compensa, sabe, a pessoa que tem uma fábula africana de Ubuntu, né, uma coisa assim, que compensa, sabe, que eles chegam todo mundo junto para todos ganharem, né? Mas isso retira a competência, a competição, tira a competência do mercado, tira a competência da política, a competência em tudo. Não existe mais ideologia, é a morte total da disputa, né? É verdade. Ou da guerra, né? A guerra e na realidade é isso sobre os arco-íris, né? Porque são as diversidades filosóficas que são das ideias, das religiões, tudo isso, né? É verdade. E também físicas entre os homens, as desigualdades. Os romanos não tinham a igualdade como princípio. A igualdade surge depois da Idade Média, né? E com o cristianismo. Ama o próximo como a ti mesmo, o justnaturalismo, né? E eles conheciam a igualdade do ponto de vista geométrico, porque a desigualdade é uma condição da natureza, né? As pessoas são desiguais fisicamente, de tamanho, altura, cabelo, inteligência, raciocínio, criatividade, tantas coisas. E hoje, ser desigual uma coisa... A pessoa é apostrofada, é perseguida, sabe? Ela é considerada uma coisa má, né? Ser diverso, né? Diferente. Isso é um problema sério, isso, né? As pessoas não querem nem ter mais filhos, sabe? É uma brochura geral, sabe? Porque é uma brochura, né? É a brochura geral, se expande, né? Enquanto isso, ao contrário, os pobres, quanto mais pobre é o proletariado, né? São ricos pelos filhos. E se numa multiplicação fora do comum, chega numa vila, é cheio de crianças,
para tudo que é lado, sabe? É uma expansão demográfica violenta. Eu tenho 6 filhos, ninguém quer ter filho. Quanto mais o nível social sobe, mais difícil. E isso está acontecendo no futebol, você está dizendo assim, mas as pessoas nessa condição econômica não se preparam fisicamente para uma resistência, não tem preparo físico, não tem competitividade, sabe? Não arrostam de querer vencer. Não tem força sabe? Mental para isso. Ninguém tem isso, sabe? Está uma coisa assim, né? Verdade. Bom, muito bem. Notícias já estão rolando agora, de última hora, notícias verdadeiras, tá? A prisão de Bolsonaro impulsiona pressão por anistia no Congresso, com articulação de Flávio e Tarcísio, tá? 2 soldados da Guarda Nacional dos Estados Unidos são baleados em ataque a tiros pertinho da Casa Branca, tá? Então, portanto, em Washington, tá? Temos aqui acidente lamentável na Estrada do Mar, deixa 2 mulheres mortas. Praia de Santa Catarina começa a cobrar taxa de verão para turistas. Vamos ver quais são esses valores, tá bom? O Douglas Costa, que ele já jogou no Grêmio, foi falando no Grêmio, quer voltar para o Grêmio, a posição do clube vai se manifestar. O Internacional está atrasando o aluguel do CT de Alvorada. Só notícia ruim para o Internacional também. Mas, enfim, a que mais chama atenção são essas mortes, lamentavelmente, né, de mulheres, e esse episódio lá nos Estados Unidos, em Washington, nas imediações da Casa Branca, que está tudo fechado lá, as ruas, as avenidas, as artérias, né? O pessoal ali, os jornalistas foram todos recolhidos para dentro da área da Casa Branca, por determinação da direção lá, da Casa Branca, enfim, né, das autoridades. Enfim, esse é o quadro do momento no mundo, tá? Assim, é coisa incrível, né, Silvas? É que eu vi tu dizer aí que tem praias, municípios, é dizer, né, acho, sim, que querem cobrar taxa de turismo. Taxas. Ora, que eu sei até agora, de direito, as IPTU, praias são públicas. IPTU, houve um projeto, e ainda segue esse projeto, né, projeto de lei, de transformar as praias, privatizar, sabe, as praias. Mas eu acho que até agora tem se mantido uma certa defesa da ecologia e tal, tudo, de certa forma, e do povo soberano participar nas praias, ter acesso, por causa da publicidade das praias, serem públicas, né? E acho difícil cobrarem o estipêndio, sabe, para taxas ou qualquer coisa assim, algum município, né? Porque não foi aprovada nenhuma lei, que eu saiba, nesse sentido. Eles queriam privatizar para estimular o turismo. O Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros de costa, e isso aí tem costas magníficas, sabe? Mares desconhecidos sabe? Nisso tudo de azul, translúcido, né? Coisas de palmeiras, né? E isso aí, para privatizar, eles fariam, né, uma privatização e estavam... Mas foi o contrário total, né? O Sérgio Silva, a questão não é a privatização do espaço praia, esse é o problema, é o acesso à cidade. Por exemplo, a praia de Bombinhas, há 3 ou 4, há alguns anos já cobra acesso a Bombinhas, tem bombas e Bombinhas, é complicado. Sim, eu estou em Itapema ali, eu tinha uma fantasia poética, sabe, sobre bombas e bombinhas. Eu me lembro, quando eu era garotão, sabe? É uma fantasia poética, porque eu era garotão, aquilo lá era um canto. Quente, era um camping, sabe? Tudo era só mar, e serra, uma coisa linda. Agora tu chega lá e é difícil para tudo que é lado, rapaz, tem salta a casa com o pé de abóbora, assim, onde não tinha, já tem, sabe? Difícil. Tu não consegue mais nem configurar onde era o passado e onde é o presente, sabe? É verdade. Porque modificou tudo, né? Eu acho que a civilização é uma poluição geral, sabe? É uma coisa terrível. O nosso litoral de Santa Catarina é uma coisa que nos últimos 15 anos aconteceu uma situação... É uma transformação. A gente tinha aquela ideia de Camboriú, né? O Camboriú lá perto da praia, aqueles edifícios. Hoje nós tínhamos, assim, São José, ali ao lado de Florianópolis, não existia. Palhoça era uma vila, só chegava no mar sem problema, com casinhas e coisas. De 15 anos para cá, aquilo ali virou de Palhoça. Hoje só tem um edifício. São José é maior que Porto Alegre, eu acho. Né? Itapema desapareceu.
E desapareceu. E hoje na Itapema tem 50 edifícios em construção. Era um filete de praia que transformou tudo em uma Copacabana cheia de edifícios. E no meio né? de um lado ou outro da BR, ali na Itapema, hoje tem 50 obras em andamento, edifícios de 40, 50, 60 andares. É um horror, eu não sei de onde é que sai tanto dinheiro, o que é uma bolha, o que é isso. Dizem que é lavagem de dinheiro, sabe? Dizem, 40 bilhões, né? Que tá... Qualquer apartamento custa 3, 4, 5, 6, 7 milhões, fora os de 15, 20, né? Fora os de 15 e 20. Imagina o do Neymar. De 15 e 20. O Neymar comprou uma nova aeronave agora, 200 milhões. Nossa, louco, né? Hoje estamos comemorando aí os 20 anos da Batalha dos Aflitos, tá? Para não esquecer de sublinhar isso aí. O Grêmio Porto Alegrense, que estava na 2ª divisão, na Série B, tá ok? Então, os heróis lá foram o Anderson e o Galato, né? Eu estava lá, assistia esse quadro todo, estava com a delegação do clube lá, com o Paulo Dono de Araújo Ribeiro. Usou fralda, deve ter usado uma fralda. Do clube, o Mano Menezes era o treinador, Paulo Pelaipe era o diretor, o gerente de futebol do Grêmio, né? Então estava Cacalo lá, hoje faleceu já, enfim. Mas enfim, um grande elenco lá. Foi difícil, tínhamos que mudar de hotéis, porque o tiroteio durante a madrugada era violento, os atletas não conseguiam dormir, etc. Vamos lá para o meio do Mar Caatingas lá, mas eles vinham pelo mar e jogavam foguetório também lá, os torcedores. Enfim, é o futebol. Mas enfim, é isso aí, tá? Silva, eu posso falar de uma coisa, Pode. de uma das manchetes que tu fez. Há alguns programas aqui na nossa bancada, tá? O Silvio estava apresentando, né? Nós falamos sobre rodovias e sobre trânsito, essa coisa toda. Eu particularmente fiz referência ao absurdo que é a Estrada do Mar. A Estrada do Mar é um absurdo. Agora falaste num acidente, mais um acidente ali. A Estrada do Mar não é possível com aquele movimento, uma estrada que não está duplicada. Uma pista só. Uma pista só, sem acostamento. Sem acostamento. Sem acostamento. Até isso é um horror, esse acidente envolve um caminhão, né? E, na verdade, naquela estrada não pode ter caminhão, né? Nem pode. Né? Agora, as nossas autoridades, o governo do estado, que é uma rodovia estadual, e as prefeituras, principalmente a de Xangri-Lá e a de Torres, que tem interesse, a de Capão da Canoa, não é possível autorizarem aqueles condomínios milionários, né? E esses condomínios não terem a obrigação de alargar na beira da estrada, fazer a estrada pelo menos como, por exemplo, ali naquele hospital, bem na entrada do Xangri-Lá. Né, que a construtora o benefício que a gente tem que fazer, como aqui, as grandes obras que estão sendo feitas da prefeitura aqui, que não tem dinheiro para alargar a rua, quando fazem uma obra grande. Aqui, o Grupo Zafra é um exemplo. É um faz exemplo. Obras Exatamente. gigantescas, mas faz a estrutura, entorno, faz asfaltamentos, faz pavimentações. Mas ali o problema é o seguinte, né? Os construtores e os pedreiros são os vereadores. Claro. Os ex-pedreiros, os ex-construtores, é uma simbiose, né, na política, né? E a política vive em função do ganhar o dinheiro, do troco, né? Tem uma notícia. E é como manutenção, né? É só para terminar esse assunto, para continuar, não sei. Eu li uma notícia esses tempos que o secretário de Transportes, o Kovács, nosso, né? Ele estava imaginando duplicar a Estrada do Mar. É um escândalo no estado. Nós temos aqui no estado, devemos ter uns 200 quilômetros de estrada duplicada no mar, quando muito daqui, a Pelotas nem está completada ainda. Nós tivemos 500 quilômetros de estrada. Aquela estrada que tem 100 quilômetros é uma vergonha. É verdade. Bom, vamos falar um pouquinho do Banrisul aqui, que vale a pena, né? Porque é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o banco estatal que dá divisas, ele, né, capitaliza, é um banco de gestão evoluída. Temos que tirar o chapéu aí para o presidente Fernando Lemos, que ele tem uma visão, né, estratégica de bancos, né, ou de banco, de como funcionar um banco, como conquistar divisas, ter balanços altamente positivos e oferecer aos correntistas, né, o que há de melhor nesse segmento da evolução do segmento banqueiro ou bancário, como queira. Está na hora de atualizar tua rotina. Estou falando do Banrisul. O aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar e com tua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples cuidar do teu dinheiro, sem complicação e na palma da tua mão. Abre a conta direto pelo celular, acompanha saldo, faz transferências, paga contas
e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes. E o melhor está intuitivo, rápido e com visual novo. Baixe agora e confere como ficou, porque moderno mesmo é facilitar a vida. E o Banrisul está contigo nessa evolução. É tecnologia com propósito, feito para quem quer mais tempo, mais controle e tranquilidade. Baixe o aplicativo e abre a tua conta. Banrisul, o banco que atualiza contigo. Mensagem do Banrisul. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Sucos Petri, na nossa bancada, há 32 para 33 anos. Primeiro anunciando esse programa, Sucos Petri. Agradeço a confiança. Sua sede pede saúde, pede melhor, Sucos Petri. Laranja, uva, água de coco, tudo 100% natural, sem adição de água, açúcares, sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. Uva, laranja e a água de coco Petri. Tudo 100% natural. Olha, se tivéssemos esse suco de laranja, por exemplo, nos Estados Unidos, meu Deus do céu, porque o suco de laranja é extremamente consumido nos Estados Unidos, mas nada parecido com o suco de laranja Petri. Muito bem, adiante vamos, falando da Allgeier. E eu falo da Allgeier Incorporações. Olha só, temos aqui essa mensagem linda, maravilhosa, do novo empreendimento da Allgeier Incorporações, que é o Vila Portal, um condomínio absolutamente exclusivo na Vila Conceição, no bairro Tristeza, aquele lingote de ouro, a Vila Conceição, no coração da Zona Sul. São 18 casas, né, de altíssimo padrão, feito um projeto arquitetônico singular, de casas extremamente interessantes, né, de fácil... para fazer o equipamento dessas casas, seu mobiliário, tudo foi pensado. Então é tudo muito prático, muito fácil, muito econômico, com casas lindas, maravilhosas, com esse projeto extremamente evoluído, tá? Que é um negócio que faz parte do perfeccionismo da Allgeier Incorporações, que é o Vila Portal. Dá uma olhada na mensagem da Allgeier Incorporações. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Vinhos do Mundo Importadora, minha gente, está chegando aí a hora do espumante, né? Olha aqui, ó, Prosecco, os vinhos branco, tintos, rosés, champanhe, delicatessen, aí Vinhos do Mundo está aí para abastecer aí todos os ambientes aí nesse segmento, né? Especialmente a sua adega, tá bom? Olha aqui, na Vinhos do Mundo, a Black Wine é um convite para viver experiências, brindar histórias e descobrir novos sabores. E este ano são mais de 220 rótulos com descontos de 50%, 55% e 62%. Black Wine Vinhos do Mundo, grandes descontos e uma experiência única. Passe em uma loja, Avenida Getúlio Vargas, 1135, Alameda Lípio César, 203, Avenida Cristóvão Colombo, 1493, se beber não dirija, venda vedada para menor de 18 anos, todas as bandeiras e cartões de crédito, se a compra é um pouquinho pesada, Vinhos do Mundo leva até o seu endereço, né, seu domicílio e não cobra absolutamente nada. Então, parcela, olha aqui, o vidro está caro, está encarecendo, o produto está encarecendo, o tributo está encarecendo, a embalagem está encarecendo. Então, te liga, faz logo o teu estoque, que essa vantagem aqui não é duradoura. Ela é novembro e tchau Garibaldi, tá bom? Então, prepara aí, tem praia, serra, né? Os seus veraneios, suas férias e mais as festas agora, né? Festa no escritório, na empresa, aquela coisa toda, né? Em famílias e tal. Então, tá na hora de termos o nosso estoque revitalizado, tá bom? Ainda mais com esses valores que está oferecendo a Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Di Paolo, aí eu falo do Paulo Jeremias, que é o visionário, presidente do grupo Di Paolo de Galetos, que invadiu São Paulo e conquistou o público paulista. Né? O São Paulo é uma das gastronomias mais aquecidas, mais qualificadas do planeta. Eu acho que o Nilton Galeu pode dizer que é chefe
extremamente competente, chefe de cozinha, eu acho que está entre talvez a terceira, talvez do planeta. É impressionante, São Paulo é uma... É uma coisa que é invejável, a gastronomia lá. E o Di Paolo chegou lá, o Newton, e encantou o paulista com esse galeto espetacular, saboroso demais. Fui visitar o Di Paolo aqui na Itapema ali, na estrada ali. Ah, sim, tem. Eles me atenderam muito bem lá. Tá cheinha a casa todo sábado, domingo, todo cheinha a casa. Muito bom, muito bom. Não, aquele capelete, aquela polenta, tudo muito bom, aqueles queijos. Né? Não, porque o cara fica na beira do mar ali, chega um pouco, não aguenta mais camarão nem peixe. E não tem que fugir para comer alguma coisa. O galeto entra assim, que é uma coisa incrível. Então, olha aqui, eu visite a rede de Paolo, tá? Grupo Di Paolo, comandado pelo empresário Paulo Jeremia, também o André Jeremia e todo o elenco de colaboradores que é extremamente competente. Né? É o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha, que é onde você encontra Di Paolo, essa comida saborosa com essência artesanal, tudo preparado com amor, temperos frescos e as receitas da nona. São pratos saborosos que são uma volta às origens, com aquele toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove tudo isso no grupo Di Paolo de Galetos e também no Expresso Di Paolo também, que você encontra, né, propostas de pratos prontos para você, se não tiver com grande apetite e tal, você também pode montar o seu prato a seu belo prazer também, isso no Expresso, fora a sequência nas lojas do grupo Di Paolo de Galetos. Muito bem, meu amigo, eu te pergunto, o que vamos fazer aí? O Supremo Tribunal Federal fez nova isso, quando o preso é a custódia. Audiência de custódia. Audiência de custódia, porque agora começou a pena, né? Então, todos eles, os militares, todos passaram por audiência de custódia novamente, todos nos seus devidos cubículos, né? E está aí o Brasil, então. Eu pergunto ao meu amigo Sérgio Borja, por sua larga experiência, conhecimento profundo no campo jurídico e tal, olhando, que não é jurídico, mas autoridades do país, que são os militares, que eu falei na abertura do programa, não era hora dos militares, eu não quero saber qual a manifestação, se é para lá, para cá, se vai agradar o Antônio, Pedro ou a Maria, mas não era tempo deles fazerem uma manifestação ao povo brasileiro? Essa tese é do 1442, 142 o artigo, né, da Constituição. Tem um liberal, gosta muito disso, o doutor, em São Paulo, né? Sim. O Ives Gandra Martins, ele que criou a tese, sabe, e fortificou ela e tal, né? O problema, eu sou professor de Direito Constitucional, na realidade eu licionava a história da carochinha, sabe? Passei 40 anos licionando a história da carochinha. Não existe mais. A Constituição, ela antes era uma mutante, uma Constituição mutante, né? Sim. Que nem aquela música da Rita Lee. Rita Lee? Os mutantes. Uma Constituição mutante. E agora é uma Constituição pessoal, personalizada nos juízes do Supremo Tribunal Federal, sabe? Conforme a indicação. E esse que pessoaliza a Constituição é o doutor Moraes, né? É o ditador, sabe? De toga. Eu não vejo o regime como um regime democrata. Eu vejo o regime como um regime ditatorial. E ele não tocou ainda nos cabelos dessas pessoas que falam aqui, porque eu sou irrelevante do ponto de vista da notoriedade. Porque qualquer um de nós que tiver alguma notoriedade, domínio público da população, e vai ser colocado o dedo da moleira por esse poder. Então, eu não tenho referência, sabe, nem se fala, porque eu venho para cá divertido até sobre a mulher, os amigos, né, do que se fala aqui, eu tenho que falar, porque eu sofri agora um processo, desculpe referir novamente, a minha veia aorta abriu-se e eu tenho um compromisso com a vida que eu tive de 40 anos licionando direito constitucional. Eu não vou negar, sabe, na frente da morte, negar tudo isso, chegar aqui e dizer, não existe nada disso, tal. Tudo conversa. Conversa, né? Não, eu tenho compromisso com isso, com o que eu ensinei para os meus alunos. Eles me perguntam, me questionam, né? Não existe mais a norma. Tanto é que está questionado pelo americano. Aí tem essa disputa internacional, né?
diz assim, agora vão processar o senador, o filho do Bolsonaro, o deputado, né, federal, dizendo que ele está colocando os Estados Unidos contra o Brasil e coagindo as autoridades e o poder judiciário, isso e aquilo. Não é o caso. Os Estados Unidos da América sempre lutou pelos direitos e as garantias fundamentais do ser humano. Está na Constituição dele, dos Estados Unidos. Está na Constituição francesa, eram os direitos e as declarações que são fundantes, a parte dogmática das constituições são fundantes no constitucionalismo, né? No movimento constitucional. E essa parte dogmática, ela se extrapolou, ela se multiplicou, ela se tornou numa concretude internacional entre todos os países civilizados, os países libertários, os países democráticos. Ela é a parte fundante da Constituição. E aí existe um grande constitucionalista, que foi Canutilho, que atribui a isso, chama de princípio, o princípio constitucional de que a Constituição se espraia, parametricidade, princípio da parametricidade. E essa parametricidade, se espraiando, faz com que os direitos e garantias sejam em todos os lugares a mesma coisa. Se são feridos esses direitos e garantias no Paraguai, na Argentina, na Ucrânia ou na Rússia, ou qualquer país que seja, é como se ferisse a nossa Constituição, é como se ferisse a Constituição do Paraguai, é como se ferisse a Constituição venezuelana. Venezuelana não, porque eles não consideram, né, que exista isso. Lá são os mais iguais entre os iguais, é a única cor. Eles extinguiram o arco-íris. O problema do comunismo é a extinção da disparidade, da diversidade, né? Então só tem uma cor, só pode ver por um tipo de uma cor só, uma lente só, né? El hombre no mata el hombre ni pelea por fantasia, el hombre tem que ver el cristal com que se mira, né? É essa visão, e eles enxergam só vermelho. Aqui não, nós ainda temos alternativas de cores, mas isso no direito está terminando. Está terminando e há uma redução com uma visão cada vez mais obliterada por esse regime em que a maioria política injeta e ocupa o Estado Nacional, indicando nomes para as estatais, para os poderes, para as funções do poder, da mesma delegação, da mesma convicção partidária e ideológica, e isso não é mais aí o direito, que é uma norma de civilização que deveria conter a política, mas é a política que não tem limite, a política que aspira ou tem o ideal do ar ou da água, ocupar todos os espaços ao mesmo tempo, ser o máximo possível de poder. E isso faz com que as ditaduras cada vez mais sejam mais fortes. É o que está acontecendo no Brasil. O poder sem limite. É o poder. Agora, uma das coisas que me complexiza, me torna difícil a vida é que eu tenho amigos, e eu briguei com muita gente na minha família, até filhos, e tenho amigos, e que têm um dom de razão muito forte, e eu não sei como é que eles pensam diferente, como se forma. Isso agora é a minha preocupação maior, é uma preocupação que teve o Aldous Huxley, quando escreveu Los Demônios de London, a perseguição religiosa na Idade Média, como é que eles matavam as bruxas, e esse exagero, sabe, da perseguição religiosa que chega ao ponto da Inquisição matar em nome de Deus. E isso é que está me preocupando, porque os comunistas no tempo antigo eram perseguidos e eram mortos e torturados, e agora eles querem fazer isso e não querem ter a limitação que eles impunham aos outros, sabe? Então, eu não sei, a justiça chega a um ponto que ela não pode ser pura justiça, ser o máximo de justiça, sem controle algum dos outros, de outros. A diversidade na sociedade é necessária, né?
Agora eu vi até a pessoa querendo extinguir o júri. O júri, meus professores falavam, isso é a coisa mais democrática que tem, sabe? A convicção do povo de um local e os jurados, as pessoas também que vão auxiliar a julgar os juízes leigos, sabe? A julgarem, porque é a justiça da sociedade. É o princípio constitucional federalista, e isso está sendo extinto. O que é o princípio constitucional federalista? São a diversidade das cores, e os estados estão sendo extintos. Agora que quiseram extinguir, veio esse ditador, né, que é o doutor Alexandre de Moraes, desceu o Rio de Janeiro querendo que o governador explique, explicite por que fez, como fez, isso e aquilo. Olha, a pessoa está no exercício da sua soberania individual interna, da soberania do Rio de Janeiro, é um estado federado ao Brasil, não é uma união unitária total, sabe? E eles querem extinguir a união e botar a união vermelha, a união sobre Brasília, a união do PT, ou sei lá o que seja, sabe, do PSOL, sabe, o que seja, que pode inclusive dar facada no Bolsonaro, e aí não tem inquérito, não tem inquérito, não tem mais nada, porque isso é justo, sabe? O ditador, a pessoa é ruim, né? Ruim por natureza, então pode dar facada, sabe? Eu não entendo a razão, que razão é essa, que tipo justifica umas coisas, não justifica a outra, e está incoerente, sabe, essa coisa, né? Não funciona bem isso. Não está funcionando bem, sabe? Complicado. Muito bem, vamos falar aqui do Zafre. Grupo Zafre, comemorando 90 anos em 2025, acelerado para o seu centenário. Grandes construções, grandes empreendimentos e lojas lindas, maravilhosas, ampliando a rede do Grupo Zafre de supermercados. Negócio fantástico. É padrão mundial. Então, vamos ver aí o que diz o Grupo Zafre. Onde economizar é absolutamente comprar bem, mas bota comprar bem. Mix de produtos, estacionamentos, grande segurança, atendimento, seus colaboradores, tudo nota 10, e com esse mix de produtos com preços absolutamente civilizados. Olha aí. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto, vai sim! Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Tá bom demais. Esse aí é... Que vizinho, hein? Tá que nem meu cuidador mandei chamar a pizza, ele entrou na sala e foi, se serviu tudo, todo mundo com a cara, o cuidador, né? Muito bem, vamos adiante, dizendo que Sicredi é bom demais, né? Porque sempre tem alguém para cuidar do seu capital, né? O Sicredi é assim, onde você é um sócio. No final do expediente agora, do ano, né? Você vai ter aí na sua conta os seus dividendos, da rentabilidade do Grupo Sicredi. Olha aqui, ó. Na Sicredi Origem, investir é mais do que aplicar. É crescer com segurança, propósito e orientação personalizada. Aqui você encontra opções de renda fixa, previdência, fundos de renda variável, com atendimento próximo e especializado. Invista com quem entende seus objetivos e caminha junto com você em cada conquista. A vida é feita de fases. Seus investimentos também. Na Sicredi Origens, você sempre tem com quem contar. Olha aí, ó. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Europa é TAP, Transportes Aéreos Portugueses, tá? Diretamente do Salgado Filho, a Lisboa, 11 horas de voo, aeronaves de última geração, voo direto, 11 horas, uma gastronomia exemplar no seu cardápio, né, de voo, e cortesia dos seus comissários, né, diplomacia absoluta, né, tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo, de qualidade que só linhas aéreas, TAP Linhas Aéreas possui, tá bom? Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas você encontra
voando pela TAP. E de lá você fica na Europa, Portugal ou qualquer destino do planeta pelas próprias aeronaves da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Minha gente, festas, excessos, glutões, gastronomias maravilhosas, sabores incríveis, Olina Essência de Vida, um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão e também que é causada por excessos alimentares, né? A pessoa excede, tá bom demais, vou de novo. Daqui a pouco o organismo não atende, não responde. Então, o Laboratório Vesp, há mais de 100 anos aí, produzindo Olina Essência de Vida. Então, aí na Casa da Praia, da Serra, né, do corporativo, escritório, consultório, na Casa da Cidade, sempre Olina Essência de Vida. Newton Galil. A Olina, só para aproveitar o gancho da Olina, tem que ter na Casa da Praia, na prateleira, eu chego lá, verifico se está, porque na praia a gente vai comete alguns excessos se precisa. Em casa tem reservado. Hoje, por exemplo, tem uma gastronomia, tem uma degustação no Círculo do Vinho que nós temos aí. Já mandei a Jane preparar em casa, deixar a Olina preparada. Deixa a Olina, a coisa vai ser forte. Eu vou chegar. A coisa vai ser forte, precisar de uma... Não, a Olina realmente, ela agora, dá uma colaboração outra coisa que eu queria fazer um comentário é sobre a TAP, né? Essa de sair aqui de Porto Alegre direto, evita Guarulhos, evita o Santos Dumont, evita Brasília, sabe? Ou ir para o Nordeste. E o cara perde quantas horas de viagem estacionado no aeroporto. E a comodidade, né? Esperando a conexão, eu já fiz algumas viagens desse vai voo. direto. Fiz algumas viagens com esse voo para outros lugares, não para ficar em Lisboa ou em Portugal, mas para outros lugares da Europa, até outro mais adiante. E é espetacular. A gente não chega no aeroporto. A única coisa que teria que racionalizar, eu acho, é o problema das bagagens, sabe? Porque às vezes diminui. Veio uma lei aqui para diminuir a passagem, diminuir o valor do voo, né? Mas aí continua pequeno o valor da passagem. Quando o cara vai para o inverno, não dá para ir com uma malinha de 10 quilos, né? Qualquer dia o sujeito não pode levar mala. Vai ter que chegar no destino e comprar a mala, né? Comprar o vestuário. Comprar o vestuário. Do jeito que vai, né? Mas é que depois, quando volta, tem que pagar uma fortuna aí, né? Não, tudo bem, mas sempre foi assim, a viagem. A pessoa vai viajar 3 dias, leva uma carga de vestuário. Eu gosto de viajar no verão, porque não sai muito caro. Dependendo da estação que vai enfrentar, de muito frio, tem que ter. Quer dizer, nós já tivemos 2 malas, eu acho, de 32 antigamente. É verdade. 32, agora é 23 quilos. 23. 23 quilos, botou 2 pares de sapato ali, tal. Dependendo se é a estação que vai encontrar na Europa, ou no destino é fria, qualquer um sobretudo, um casaco de couro, enfim, essas coisas, né? Roupa de lã, pesa. Mas tem roupas que estão mudando também, né? O sobretudo, por exemplo, que ela de lã. Sim, agora tem aquele sintético que não pesa nada, fica desse tamanhinho, né? Não é fácil. Muda a moda também, né? Minha gente, Copacabana Palace, o icônico, né? A magia do icônico hotel ali de Copacabana, do Grupo Belmont. Então, aqui, temos aí o Réveillon do Copa, é incrível, é indispensável. Para quem nunca viveu, né, essa magia do Copacabana Palace, ali na praia de Copacabana, Rio de Janeiro, tá? Então, te liga porque tem preços parcelados, né, de tarifas parceladas, as suas diárias, paga parcelado, 6 vezes, sem problema, né? Faça a sua reserva imediatamente e vai lá para o Copacabana Palace. Depois tem o Carnaval do Copa também, que vale a pena, e depois estendendo para Sapucaí também, né? Depois tem o Carnaval. Loucura, né? Aquela piscina interna, o Pérgola, tudo aquilo lá, né? O Cipriani, aquela comida italiana maravilhosa. Mas, enfim, ele tem uma magia, né, histórica no Rio de Janeiro, o icônico Hotel Copacabana Palace. Aproveite condições especiais de hospedagem e assista a queima de fogos mais famosa do mundo em grande estilo. Você passa lá o Réveillon, vai assistir aqueles fogos extraordinários, tá? Para os barcos, né, aqueles navios circular dentro do mar, e você assistindo uma coisa fantástica, né? É uma magia também, ali na frente, aqueles fogos, né, lindos, maravilhosos, os mais qualificados do planeta, que são usados lá no Rio de Janeiro. Então, é um espetáculo imperdível, né? Imperdível. Essa plástica dos fogos lá em Copacabana. Aqui, Belmont, @Belmont, Copacabana Palace, Réveillon do Copa, né?
te liga para o Grupo Belmont. Reservas e informações pelo 21, que é o Código do Rio de Janeiro, 2545-8878, ok? Te liga e te manda belmont.com, tá? 25, 45, 28, 78. Temos 8 minutos para o fechamento do nosso programa. Fala, Calil. Bom, eu tenho a impressão que nós estamos nós vamos a 30 dias do Natal, né? Hoje, na verdade, é 30 dias do Natal. E nós notamos o comportamento das pessoas, né? Muda, né? Tá todo mundo algariado, parece que vai terminar a vida, mas eu só quero trazer essa matéria aqui para dizer que a vida continua em janeiro, né? Que a gente pode ter tranquilidade, a gente pode tentar frequentar uma praia sem pagamento, né? Nós devemos ter esperança no próximo ano, né? E por essa razão aguardar que a justiça se democratize, né? E nós temos uma matéria com relação a essa questão, por isso que eu queria falar tudo isso aqui por causa da justiça. Nós temos que tentar acreditar que os tribunais vão buscar, os nossos políticos vão buscar uma solução para essa questão da nomeação indiscriminada do presidente da República, não só dos ministros do Supremo, como dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, os ministros do TST. Toda essa cadeia do judiciário. Fica comprometido, o Sérgio, há pouco, no programa, falava como emérito constitucionalista que é, né, na dificuldade que teria de hoje transmitir aos seus alunos o que existe de Constituição ainda, né? Mas a Constituição tem que ser interpretada da maneira como ela tem que ser, como ela foi feita, e não na particularidade ou no interesse do juiz de plantão. Nós temos que procurar pensar no próximo ano, né, que o Senado modificará seu procedimento para poder ser a esperança não na nossa política, na normalização da nossa atividade democrática, passando principalmente pela justiça. Nós temos detalhes, e nós sabemos todos isso, com relação à credibilidade da justiça. O que está acontecendo no Supremo é um negócio inacreditável. E nós que somos advogados antigos, né, o Supremo era uma casa de cultura. E respeitabilidade. De cultura, de respeitabilidade. Mesmo os ministros comprometidos ideologicamente, era muito raro, porque eram escolhidos não só 2 ou 3 juristas de nome, e principalmente os melhores magistrados dos diversos tribunais. Então, no Rio Grande do Sul sempre tinha um representante do Rio Grande do Sul entre magistrados de escola aqui do nosso tribunal. Nós temos vários exemplos aqui, né? Alguns até foram nossos professores. Eloy José da Rocha, Pedro Soares Munhoz, José Nery da Silveira. José Nery da Silveira. Assim por diante. Né? Bom, o Paulo Brossard, que era um político, se revelou um ministro de excepcional qualidade pela sua cultura, pela sua independência e aliás, jamais tem um procedimento que se tem do ministro Paulo Brossard com relação a misturar as coisas. Sim. Não existia política isso. com com justiça, não existia essa possibilidade, nessa possibilidade de... Então nós temos que ter, nós temos nesses últimos dias do ano, nós temos que ter esperança para que nós possamos mudar com os procedimentos, com as nossas exigências e com os nossos votos, a nossa justiça. Perfeito. A indicação, né? 4 minutos para o fechamento do do programa, tá, Paulo? Sérgio Borja. A indicação do juiz agora para primeiro-ministro, para ministro do Supremo, né? Então há uma discussão entre o
Como é aquele da Rodrigo Pacheco e da Dilma, como é o Bessias. o Bessias, que ela estava gripada, e dizia, é o Bessias, É o Bessias. né? É anasalado. E os ministros. Então, tá dentro do parlamentarismo presidencializado brasileiro, está uma força, sabe, uma guerra, uma batalha entre o parlamento, que eu sempre achei que mandava, e o presidente da República. É uma coisa inacreditável. Mas o presidente da República estourou agora esse banco aí que estourou bilhões, deve prender um montão de republicano dentro do Congresso Nacional com o rabo preso, sabe? Claro. Sim. E aí a troca de figurinhas é tão grande, sabe, que é capaz de não ir o Alcolumbre, vai o Bessias mesmo, que é agente do PT, né? Então é essa a discussão, sabe? E o aparelhamento do Estado segue, né? Eu acho que vai ser o doutor Bessias, né? O Bessias é o petista, né? É verdade. Que serve muito bem ao partido e ao projeto, que é o Fórum de São Paulo, sabe? A ocupação de toda a estrutura, né? Das estatais, dos poderes, enfim. Tudo bem. Né? E a nova versão do poder, enquanto poder, né? Sim. E com essa noção de soberania, achando que pisotear em direitos humanos não pisoteia a soberania dos outros países, das outras nações, né? Como os Estados Unidos está gritando, né? Não é por acaso. Bolsonaro recém-detido, preso na Polícia Federal em Brasília, já estão fazendo cálculos para a progressão da sua pena. Hoje, se tivesse tudo direitinho, ele estudando, trabalhando vai morrer na cadeia, na cadeia. é 6 anos, 7 meses e 1 dia. Dos 27. 6 anos, 7 meses e 1 dia. Quase 7 anos, né? Bom, é isso aí. Olha aqui, o programa aqui é atividade das 20 às 21 horas, das 20 às 21 horas. Após o programa, o comentário de Alexandre Garcia. Imperdível, tá bom? Estamos na RS Play TV. RS Play TV, 524 da Claro Net, uma emissora de primeira grandeza, né? Última geração. Tudo que nós temos aqui e oferecemos ao nosso telespectador como uma bela grade de programação é maravilhoso. Então, uma emissora nova, mas com todos os cacuetes, né, e a qualidade de uma grande emissora que estaria atuando já há muito tempo nesse segmento tão importante da comunicação, tá? Que é a mídia, né, eletrônica. Temos aí 3 minutos, mais um para ti aqui, meu amigo Calil. Eu queria, vamos falar de amenidades, né? Sim. Então vamos falar de amenidades. Eu queria, como o Silva sempre fala da minha relação com a gastronomia, né? Sim. Eu queria fazer uma referência especial. Nós fizemos hoje no programa referência à gastronomia de São Paulo e assim por diante. Eu queria chamar a atenção ao espectador aqui, principalmente da região metropolitana de Porto Alegre, da qualidade dos novos empreendimentos nessa área de gastronomia. Nós estamos seguindo... Altíssima qualidade. De muito boa, não diria assim, mas de muito boa qualidade. Nós não chegamos ainda em estrela Michelin, né? Mas nós temos aí chefes jovens, criativos, que estão adquirindo experiência com os mais antigos e trazendo uma qualidade de vida para nós, que a gastronomia, eu sempre tenho dito isso, a gastronomia faz parte do dia a dia. Todos nós almoçamos e nós gostamos de coisa boa. Então eu quero procurem em Porto Alegre as boas casas, não precisa ser caro, tem restaurante. Não estou falando de qualidade. Estou falando em qualidade, em produto. Nós falamos aqui nós falamos aqui de Paulo, nós falamos aqui esse é o tipo, a qualidade gastronômica que nós temos que perseguir. Por isso que eu quis falar dessa amenidade para dar maravilha, final de programa. maravilha, muito bem colocado, chamar a atenção do nosso público telespectador. Nós temos aqui agora, temos aqui o que há de melhor em gastronomia. Sem dúvida. Grandes chefes, grandes restaurantes, portanto, grandes cozinhas, grandes sabores, evidentemente. Isso aí, meu amigo. É isso aí. Tudo sob controle, então. Sérgio Mais Borges, ou menos sob controle. professor, escritor. Sob controle, nós vamos ficar quando esse Brasil melhorar, né? Daí estaremos sob controle.
Então vamos embora? Tá ok? Aí meu comandante ali tá ok? Muito bem. Minha gente, então, chegando aí o Alexandre Garcia com o seu comentário, programa Atividade, que se encaminha para os seus 33 anos, em janeiro, das 20 às 21 horas, aqui na RS Play TV 524 da Clarinet. Estamos nos despedindo e amanhã mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.